Os preços do petróleo no mercado internacional recuaram para o menor patamar em quase 18 anos. O barril está sendo negociado ao redor de $20. A forte queda já gerou mudanças no mercado de biocombustíveis nos Estados Unidos. E a segunda maior refinaria de petróleo no país, a Valero Energy, afirmou que não cumprirá os contratos de compra de milho no estado de Iowa, segundo informações divulgadas pela agência de notícias Bloomberg. A refinaria declarou força maior devido ao impacto da pandemia do coronavírus sobre a demanda mundial por gasolina. Aqui no Brasil, a Raízen, segunda maior distribuidora de combustíveis do Brasil, avisou os fornecedores de etanol que, em razão da queda na demanda verificada por conta das medidas de combate ao coronavírus, vai revisar os contratos dos volumes programados com as usinas. Segundo nota divulgada pela assessoria de imprensa, a empresa ainda ressaltou que está focada em fortalecer parcerias com os fornecedores de etanol e a medida tem como objetivo permitir que esses fornecedores planejem as próprias operações. A maior distribuidora de combustíveis do Brasil, a BR Distribuidora, afirmou que não declarou força maior e que não cancelou contratos. Em nota, a empresa informou que busca uma flexibilização dos contratos com os parceiros neste momento. Vamos à análise do Marcos Fava Neves, professor de agronegócios da USP e da FGV. Professor, seja muito bem-vindo. Como está a saúde financeira do setor de açúcar e etanol, setor de cana-de-açúcar, diante dessa mudança tão grande no cenário econômico? Oi, Kelly, é um prazer estar falando com vocês aqui e estamos todos assustados, né? Você aí, nós aqui, os empresários todos, porque foi entre 30 a 60 dias uma mudança completa de cenário. Aquilo que era para ser um dos melhores anos do setor sucroenergético, com boa produção e bons preços, nós vimos isso erodir em pouco mais de 30 dias. Iniciou com a guerra de preços do petróleo, e depois vem com tudo com a questão do vírus e da paralisia do sistema econômico mundial. Essa segunda ação já derrubaria também o preço do petróleo. Então foram dois golpes que atingiram muito fortemente alguns setores do agronegócio brasileiro. Eu diria que proporcionalmente, né, o setor que mais foi golpeado foi o setor de flores, numa primeira análise, mas assim, em termos de dimensão, a maior pancada vem em cima do etanol e, consequentemente, da cana. Então, é preciso, nesse momento, repensar como é que vai ser o nosso período daqui para frente. Todo mundo tem que sentar, dialogar, evitar atitudes oportunistas e pensar na solução para o setor. Mas foi um golpe impressionante. Eu não lembro de ter visto na minha carreira uma mudança de cenário em tão pouco tempo quanto essa. Como é que fica a saúde financeira do setor agora diante dessas mudanças tão drásticas em um período tão curto de tempo? Bom, vamos por partes, né? Por uma habilidade grande do setor e astúcia, né, para ver oportunidade, uma parte importante do açúcar desta safra, talvez algo entre 80% e 85%, e da próxima safra, que começa em 1 de abril de 2021, talvez ao redor de 20% a 30%, já foi vendida a preços em reais razoáveis, R$ 1.300 até R$ 1.500 a tonelada. Então, no açúcar, a nossa preocupação não é a primeira, a mais importante no setor de cana, até porque eu acredito que nós não vamos ter um tombo no consumo do açúcar, porque os governos vão ter que dar suporte alimentar para muitas famílias, tickets e outros, e essas famílias vão usar parte disso para comer produtos que usam açúcar e o próprio açúcar, no mundo todo. Então eu acho que o muro do açúcar fica de pé. O muro que tombou é o do etanol e é o da bioeletricidade. O do etanol por quê? Você mesmo já falou, o preço do petróleo veio abaixo de $20. Acho que não tem ninguém em dezembro que escreveu algum relatório prevendo que isso poderia acontecer, né? E ele vindo para baixo de $20 o barril, você já falou sobre o impacto no etanol americano, que nós podemos comentar depois, mas no nosso aqui é algo já desastroso, porque ele derruba muito o preço da gasolina e com isso o etanol tem que vir para baixo também para continuar sendo vendido.
Soma-se a isso a paralisia total de uso de combustível que nós estamos aqui no Brasil. Você vê aqui em casa, nós usamos aproximadamente uns 100 litros de hidratado, 80 a 100 litros por semana. Essa semana usou 10. Então, essa queda de consumo, somada à queda do preço do petróleo, então o petróleo e o vírus junto criaram um dano brutal. E aí que está, nós temos que pensar em soluções. Eu tenho 5 itens que eu acho que poderiam entrar na mesa agora, de um grupo de discussão do setor, envolvendo produtores de cana, envolvendo as usinas, as distribuidoras e o próprio governo, para tentar amenizar um pouco a queda do muro ou esse golpe que o setor levou. Bom, a gente tem um tempo de televisão, é curto, professor. Eu gostaria só que o senhor trouxesse para a gente pelo menos uma dessas soluções. Ela prescinde da ação do governo, eventualmente estocar etanol em algumas usinas nesse momento para passar o pior período da crise? É uma alternativa? Quanto ela custa e em qual tempo ela tem que ser adotada para que seja algo que surta algum tipo de efeito para as usinas? Muito bem, Kellen, é bem rápido. Acho que isso aí em 30 dias teria que ser feito. Você tem que financiar a estocagem de etanol nos tanques, por estão vazios e a cana está vindo aí. Eu aumentaria um pouco a CID sobre a gasolina de maio até dezembro, só sobre a gasolina, não sobre o diesel. Eu faria uma isenção de PIS e COFINS por um prazo de 6 meses no etanol. Pensaria em aumentar um pouquinho a mistura de anidro na gasolina dos 27% para 35%, também de 1 de maio a 31 de dezembro, e uma linha de financiamento para produtores de cana atravessarem esse período também. Eu acho que essas 5 medidas dão uma boa resolvida, e seria a minha proposta nesse momento. Essa proposta tem uma alta dependência de uma ação do governo. Se houver um atraso na tomada de decisão nesse sentido, ou se essas medidas não vierem, qual vai ser o resultado? Bom, o resultado é que você vai expandir de uma maneira incrível o endividamento do setor, e a cana foi tão importante para o Brasil nos últimos anos, né? O ano passado, o hidratado que ela entregou a preço competitivo para o consumidor, e nós não queremos que esse setor tombe com endividamento e comprometa a sua capacidade futura de oferecer energias renováveis ao Brasil. Então tem que tomar medidas rápidas agora para que esse setor continue de pé num momento tão difícil para a sociedade brasileira. Caso contrário, vai ter muita gente fechando as portas, professor? Você corre o risco de ter problemas no ano que vem, nos próximos anos, porque você vai ter menos investimento em cana, você vai ter menor produção de combustível, menor produção de açúcar, de repente o Brasil retoma o seu crescimento, que é o que nós queremos a partir do ano que vem, e aí nós vamos ter falta de energia para financiar esse crescimento. Então, planejamento é isso, é antever o que pode acontecer, tomar medidas agora. O setor de cana no agro junto com flores, como eu disse aqui, são os que merecem a maior atenção nesse momento. Professor Fava Neves, obrigada por nos atender e trazer uma análise completa sobre os desafios vividos por alguns setores do agro nesse cenário tão dinâmico e diferente que estamos vivendo. Volte sempre, uma boa tarde e bom trabalho. Boa tarde. Vamos em frente. A nossa equipe entrou em contato com a União da Indústria de Cana-de-Açúcar, que afirmou que ainda está avaliando os reflexos do avanço do coronavírus no setor agropecuário e na economia e que não vai se posicionar sobre o tema neste momento. Mato Grosso é o estado que reúne o maior número de usinas de etanol de milho do Brasil. E nós vamos até Cuiabá, capital do estado, onde está o vice-presidente da Abramilho, que também é comentarista do canal rural, Glauber Silveira. Quero saber quais os impactos já são sentidos no setor de etanol de milho por aí. Glauber, boa tarde. Boa tarde, Kelly. Com certeza o impacto ele já é grande. Para você ter ideia, aqui no Mato Grosso produz já de etanol de milho 1 bilhão e 400 milhões de litros. No caso, você produz muito mais já etanol de milho do que de cana. A cana é 1 bilhão e 100. Então, você vê que a importância disso tudo, que 50% do consumo já diminuiu aqui no estado de Mato Grosso e tem diminuído em todo o Brasil. É importante lembrar que nós importamos mais de 6 bilhões de litros de gasolina. Então, em conversa ontem, inclusive, que teve com o Ministério de Minas e Energia, as usinas já pediram, quer dizer, a União Nacional de Etanol de Milho já pediu algumas ações para o governo, também conversando com o pessoal de produção de cana, para tomar medidas, né? Porque aqui também a gente tem bastante usinas que são flex,
e no Brasil todo. Então, é o conjunto, quer dizer, tem que trabalhar junto nisso, porque as usinas com certeza vão tentar buscar um pouco de açúcar. Talvez uma das soluções seja aumentar a quantidade de etanol com a gasolina, aumentar a CID sobre a gasolina, quer dizer, são alternativas que podem vir a minimizar esse impacto. É importante lembrar, Kelly, que os Estados Unidos, ele é um importante produtor de etanol, produz mais etanol do que nós, são mais do que 140 milhões de toneladas de milho que são transformadas em etanol, e qualquer diminuição de 20% ou 30% da diminuição da produção de etanol, como a gente vê que vai acontecer, e está acontecendo já nos Estados Unidos, você tem um impacto bastante grande na questão da sobra de milho. O que eles vão fazer? Eles vão simplesmente ofertar esse milho que vinha para etanol no mercado mundial. E aqui no Brasil vai acontecer a mesma coisa também. As usinas já dizem também que, claro, que você... com a queda do preço do etanol que está acontecendo, ainda mais que entra a safra de cana, o que eles vão ter que fazer? No caso, simplesmente também pegar aqueles contratos, aquele milho adquirido e ofertar esse milho no mercado também, porque o milho, nesse caso, está dando mais dinheiro do que o próprio etanol. Então, no caso do etanol de milho, tem essa alternativa. No caso do pessoal de cana, uma das alternativas talvez é deixar uma parte da cana para o ano que vem, sabe lá realmente o que vai acontecer. Mas realmente o impacto é bastante preocupante, é um setor que vinha investindo bastante. No caso aqui do Mato Grosso, nós tínhamos uma usina para ser inaugurada esse ano aí em Sorriso, já tinha outras duas também mais em construção, e realmente isso traz preocupação em virtude dessa diminuição de demanda. Querendo ou não, as pessoas estão em casa e estão usando menos carro, circulando o menos possível, e isso realmente preocupa bastante todo o setor. Obrigada, Glauber Silveira, pela presença ao vivo de Cuiabá, Mato Grosso, com análise para o setor de etanol de milho.